Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio. Não tem recado, é apenas um aviso de conteúdo aí que este caso tem relatos de abuso sexual. Então vamos para o caso de hoje. O Andras Pande, ele nasceu em 1º de junho de 1927 em Chop, que é uma cidade na fronteira da Ucrânia com a Hungria. Os pais dele eram húngaros e não se tem muita informação assim, sobre a infância e adolescência dele. Ele acabou se tornando um conselheiro religioso em uma igreja protestante, onde ele conheceu a Ilona Sores, com quem ele se casou em 56. Depois da Revolução Húngara, eles, assim como milhares de pessoas daquela região, né, eles fugiram do país e os dois foram morar na Bélgica. Em Bruxelas, o Andras se tornou pastor em uma pequena comunidade protestante húngara, além de ser também professor de religião para a organização Igreja Protestante Unida. Ele e a mulher, né, tiveram uma filha chamada Agnes, que nasceu em 57 ou 58, dependendo da fonte, eu não consegui encontrar com certeza o ano que ela nasceu. E 2 filhos chamados Daniel, que nasceu em 61, e Zoltán, que nasceu em 66. Logo depois do filho mais novo nascer, o Andras acusou a Ilona de estar traindo ele, né? E eles acabaram se separando. Outras fontes dizem que ela que, né, acusou ele porque ela teria visto um anúncio dele no jornal, né? De que estaria procurando encontros, né, com outras mulheres. Coisa que ele fez mais tarde, então não sei realmente o que aconteceu, se foi ela que descobriu isso ou se ele que acusou ela, mas eles se separaram. A Ilona, ela se mudou com os 2 filhos pequenos e deixou a Agnes, que então tinha apenas 11 anos, né, morando com o pai. E, infelizmente, não demorou muito para que o Andras começasse a abusar sexualmente da própria filha e manteve uma relação incestuosa com ela, desde que ela tinha 11 anos. Então, quando ela for adulta e mais tarde, aí a gente vai ver com o que ela se envolveu e fica tudo, né, muito claro por todo esse abuso que ela passou. No início dos anos 70, então, o Andras passou a se corresponder com outras mulheres através de anúncios de jornais. Como eu comentei, não tinha Tinder naquela época, né? A pessoa botava no jornal que estava procurando. Sou fulano de tal, solteiro, tenho tantos anos, faço não sei o quê. Se quer me conhecer, procuro mulheres com tais características. Enfim, né? Fazia um classificado lá. Só que o Andras, ele usava nomes falsos, ele inventava identidades novas, né? Dizia que tinha outras profissões. Muitas vezes ele dizia, eu estou apenas de férias na Europa, sou de outro país, enfim. E alguns anos depois, né? Ele fez isso durante muito tempo. E alguns anos depois ele voltou a visitar a Hungria regularmente. E aí, nessas viagens, ele conheceu sua segunda esposa, a Edith Fintor. Só que quando eles se conheceram, a Edith era casada e tinha 3 filhas de 2 casamentos anteriores, que eram a Tundi, de 8 anos, a Tímia, de 15 e a Andréia, de 7. O marido dela, o então marido que ela estava casada na época, alegou que o Andras já havia seduzido sua esposa, que fugiu com ele para a Bélgica, junto com suas filhas. E eles se casaram em 79, depois do divórcio do Andras com a Ilona ter sido finalizado. Eu não entendo como ele conseguia, mas ele conseguia conquistar essas mulheres, porque vocês vão ver pela foto, mas ele é tipo o Beisola do mal. Realmente, o cara parece o Beisola do inferno. E ele devia ter uma lábia muito boa, que eu imagino que é geralmente o que acontece nesses casos, né? Os caras conseguem convencer ali na conversa. Pouco depois desse segundo casamento, eles tiveram 2 filhos, né? Um menino chamado Andras Jr. e uma menina chamada Reka. Em 84, o Andras começou a abusar de outra pessoa em sua família, né? A enteada Tímia, que então estava com 20 anos. Ela acabou engravidando, vítima desses estupros. Quando ela contou pra família, eles não acreditaram que ela tinha sido violentada. Eu não sei, assim, se essa informação, porque mais pra frente ela conta pra mãe. Então, acho que aí ela não contou pra mãe, ela contou pra outros familiares, né? E essas pessoas horríveis chegaram a alegar que ela teria usado uma toalha que continha o sêmen do Andras para se auto-inseminar, né, para engravidar. Isso não faz sentido nenhum, mas enfim, né, gente escrota vai dar qualquer desculpa para ser escrota. E aí a Tímia foi mandada para morar em outra casa com a Agnes, né, para não envergonhar a família. E no que se acredita ser um ataque de ciúmes, né? A Agnes tentou espancar a Tímia até a morte com uma barra de ferro no porão da casa. Até que ela voltou assim, né? Ela teve realmente um ataque, assim, de psicótico. E quando ela voltou, ela parou. E aí a Tímia foi hospitalizada, tentou denunciar o abuso novamente, mas as alegações foram de novo ignoradas. E aí ela, mais pra frente, né, deu à luz a um filho chamado Mark.
né, que é a criança que é fruto desse abuso. Em 86, a Timea conseguiu escapar finalmente da família, né? Ela ficou com parentes em Vancouver, no Canadá, e depois, mais pra frente, ela voltou e começou uma nova vida na Hungria com o seu filho. Pouco antes de fugir para Vancouver, a Timea disse para a mãe, então, né, que o pai do seu filho era o Andras e que ele abusava dela sexualmente desde que ela era criança. E isso gerou uma discussão entre a Edith e o Andras, né, a mãe da Timea. E logo depois, a Edith e a filha Andrea, né, agora com 14 anos, desapareceram. O Andras disse para a polícia que a Edith tinha trocado ele por outro homem e ela e a filha se mudaram para a Alemanha com seu novo amante, usando um telegrama forjado como prova. 2 anos depois, em 88, isso 20 anos depois da separação, né, a ex-mulher do Andras, a Ilona, e seus 2 filhos desapareceram. O Andras primeiro afirmou que eles tinham se mudado para a França, mas depois mudaram para a América do Sul. Em 1990, a filha de 18 anos da Edith, a Tundi, que ainda estava viva e morando com o Andras, né, que era o padrasto dela, muitos anos depois do desaparecimento da mãe e da irmã, e aí, ela ainda estava vivendo com ele, e ele mandou a Agnes de férias com seus filhos mais novos, né? O Andras Jr. e a Rekka. Apenas para quando ela voltou, ela descobrir que a Tundi também tinha desaparecido. Ela foi informada pelo pai que a Tundi tinha ficado perturbada, né? Palavras dele, e foi enviada para morar com outra família. Ou seja, né? Muita gente que ele conhece desaparecendo aí sem dar notícia. E a polícia realmente não se esforçou para investigar esses desaparecimentos na época. O Andras conseguiu evitar muitas suspeitas usando falsos testemunhos e provas forjadas para induzir a polícia a acreditar que a família dele simplesmente tinha se mudado da Bélgica. Em 92, 2 anos após o último desaparecimento de um familiar, a Agnes tentou denunciar de novo, né, o pai para a polícia por abuso sexual. E embora inicialmente nenhuma atitude real tenha sido tomada por conta disso, né, por parte da polícia, depois dessa denúncia, as suspeitas contra ele aumentaram, né, por conta dessa denúncia, e o interesse da polícia nos desaparecimentos também aumentou. Porque eles viram, ele está sendo acusado pela enteada, né, de abuso sexual, então ele já é uma pessoa aí violenta. Vamos, né? Já tem outras denúncias de pessoas preocupadas com familiares dele desaparecendo. Vamos investigar. Finalmente, né? Então, a polícia húngara envolveu-se na investigação devido a uma possível ligação do Andras em casos de muitas mulheres desaparecidas na Hungria. Porque, como eu comentei, ele visitava frequentemente a Hungria, né? Ele tinha uma casa de verão perto do rio Danúbio e durante as suas viagens ele era conhecido por conquistar mulheres locais e se oferecer para levar elas para Bruxelas. E essa teoria levou a 2 forças policiais, né, a iniciar uma investigação conjunta, ou seja, a polícia da Hungria e da Bélgica começaram a investigar junto e trocar informações. A polícia húngara encontrou 2 meninas e um menino que em várias ocasiões se fizeram passar pelos filhos desaparecidos do Andras. Eles dizem o seguinte, que ele levou as crianças em visitas familiares a parentes e amigos na Hungria, que foram solicitados a enviar cartas dizendo que tinham visto as crianças. Supostamente, o Andras recrutou essas crianças em 92, quando a polícia belga começou a investigar ele, e usou elas várias vezes, né, como se fossem filhos dele. Essas crianças nunca suspeitaram de nada porque elas tinham sido informadas de que tudo era um ensaio para um papel em um filme sobre a vida do Andras, por isso elas estavam fingindo ser filhos dele, né, porque era era um teste para um papel. 2 irmãs húngaras também, 2 mulheres, né, chamadas Eva Kinks e Margit Magyar, elas afirmaram que aceitaram a oferta do Andras de tentar a vida na Bélgica, mas elas chegaram lá e foram trancadas numa casa e obrigadas a limpar e cozinhar para ele, sem ter a liberdade de sair. Ele dava desculpa dizendo que as pessoas iam estranhar porque elas não falavam belga. Não sei, desculpa, não sei que língua eles falam. Mas enfim, elas só falavam húngaro, elas não conseguiam se comunicar. E deixou as 2 presas lá por dias, assim. E ele fez proposta de casamento para as 2 separadamente, né? E aí, quando elas conversaram e perceberam que ele tinha feito essa proposta para as 2, elas exigiram serem levadas de volta para a Hungria e, surpreendentemente, ele aceitou. Não se sabe por que ele, nesse caso específico, ele realmente aceitou levar elas de volta e elas, felizmente, não sofreram nenhum abuso físico, nem nada. Então, elas se consideram sobreviventes, né? E realmente são, porque elas escaparam, nem elas sabem como.
O Andras foi finalmente preso em 16 de outubro de 97, aí acusado de assassinato de 2 de suas ex-esposas, né, e 4 de seus filhos. Nessa época, também foram levantadas até dúvidas sobre a sua identidade, porque os investigadores belgas acreditavam que o homem que eles tinham sob custódia poderia ser o irmão mais novo do verdadeiro Andras Pandi, que teria morrido na Hungria em 56. Mas isso, pelo que eu pesquisei, assim, acabou não se confirmando e realmente se tratava do verdadeiro Andras, não era o irmão mais novo assumindo a identidade dele. Em novembro de 97, a Agnes, né, a filha dele, a filha mais velha, confessou para a polícia que ela e o pai atiraram e martelaram até a morte 5 familiares, né? Sua mãe, 2 irmãos, a madrasta e a filha da madrasta. Em seguida, eles teriam cortado os corpos e usaram um limpador de ralos, que é um produto que dissolve, né? Para dissolver esses cadáveres e despejá-los pelo ralo. Ela diz que as partes maiores que eles não conseguiam dissolver, ele descartava num abatedouro de carne. A Agnes disse para as autoridades que o pai dela a estuprava desde criança e ele também fazia isso regularmente com as enteadas. As autoridades também ligaram a Agnes ao desaparecimento em 93 de uma menina de 12 anos cuja mãe húngara teve um relacionamento com o Andras, que na época era pastor. O jornal húngaro Nepzava informou que o Andras abrigou um número indeterminado de crianças romenas, órfãs ou desabrigadas na casa dele em Bruxelas. Essas crianças que ficaram órfãs ou desabrigadas na Revolução de 89 da Romênia foram acolhidas por uma instituição de caridade chamada Y-DNAP, que seria a Pandi ao contrário, né? Que foi fundada pelo Andras. Essas crianças teriam ficado sob os seus cuidados por períodos variados e ninguém sabe o que aconteceu com eles ou se voltaram para casa. Então, só aí você já tem mais supostas vítimas, né? Um número incontável aí de crianças que caíram na mão desse cara. Buscas foram feitas na casa dele e em Bruxelas. E restos parciais de esqueletos foram encontrados enterrados no porão. Reportagens da imprensa especularam que ossos encontrados sob uma laje de concreto em uma das casas do Andras eram de uma mulher húngara que chegou na Bélgica com sua filha após responder a um anúncio pessoal feito pelo pastor em busca de uma esposa. E testes realizados por cientistas forenses noruegueses mostraram que o conjunto de dentes que foi descoberto na casa dele era de 7 mulheres com idade entre 35 e 55 anos e um homem de 18 e 23 anos. Entre 18 e 23 anos, né? Então, suspeita-se que essas vítimas não identificadas foram atraídas da Hungria para a Bélgica com promessas de casamento. E a polícia já tinha pensado que os dentes, ossos e outros restos encontrados na casa do Andras poderiam ter vindo de 5 pessoas não relacionadas a ele, ou seja, né, 5 vítimas que não seriam seus parentes, seus familiares. Mulheres, ex-mulheres, né, e filhos. O Andras negou todas as acusações, mas em grande parte devido ao testemunho e à assistência da Agnes, que realmente confessou tudo e deu todos os detalhes para a polícia, foram reunidas evidências suficientes para condenar ele. Além, né, desses restos, pedaços que foram encontrados na casa. No tribunal, ele acusou o processo como sendo uma caça às bruxas contra ele e disse ao júri que os supostos mortos ainda estariam vivos e que ele estava em contato com eles por meio de anjos. Porque, lembrando, ele era um homem religioso, né? Ele era um pastor, um homem da comunidade, uma pessoa de bem. E aí, quando ele foi questionado sobre por que essas pessoas, né, esses familiares desaparecidos não puderam ser localizados em 4 anos de buscas, ele respondeu assim: cabe à justiça provar que eles estão mortos. Quando eu estiver livre novamente, eles virão me visitar. Só que não, né? Em 6 de março de 2002, então, o tribunal belga condenou o Andras por matar 6 membros de sua família e dissolver seus corpos com um limpador químico de ralos. Ele foi condenado à prisão perpétua e a sua filha, a Agnes Pandi, então com 44 anos, também, né, por ser cúmplice aí de vários assassinatos, recebeu uma sentença de 21 anos, e aí por ser cúmplice de 5 assassinatos e uma tentativa de homicídio. Infelizmente, as outras vítimas até hoje não foram identificadas, né? E suspeita-se que ele realmente tenha aí sido um serial killer bem prolífico e matado muito mais mulheres que ele conseguiu atrair e levava da Hungria para a Bélgica. Mas realmente não tem como saber quantas vítimas ele fez, né? Até porque na época aí não tinha DNA, enfim, não tem como identificar essas pessoas. O Andras morreu na prisão de causas naturais em 23 de dezembro de 2013, aos 86 anos de idade.
Então é isso, gente. Se você tiver qualquer sugestão de caso, manda pra gente no e-mail milcrimes@gmail.com. Se você tiver uma história aí de medinhos, manda para o milmedinhos@gmail.com. Entra lá no nosso site, tem os modos que você pode nos apoiar. E se você não consegue nos apoiar financeiramente, não tem problema. O seu maior apoio é divulgar o podcast aí pra quem você convive, os seus amigos, sua família. Ou seja, dá uma de doido mesmo. Fala, escuta aqui sobre esses crimes, você vai gostar. A gente sabe como é que é. E é isso, gente. Beijos. Até semana que vem. Tchau, tchau.